Então, hoje vamos fazer uma aula de exercícios sobre dilatação linear. Vocês podem acompanhar nas páginas 20 e 21 do livro 6. A aula é para o segundo ano do ensino médio de física e o assunto é a dilatação linear. Nós vimos na aula de teoria que nós representamos uma dilatação linear pelo símbolo ΔL, né, que representa a variação de um comprimento. E vimos também que essa dilatação ela é provocada por uma variação de temperatura e ela também é função, né, ela é proporcional ao comprimento inicial do objeto, ao material de que ele é feito, representado por esse alfa, que é o coeficiente de dilatação linear do material, e é proporcional também à variação de temperatura, no caso, né, justamente ela que provocou essa dilatação. Então, nós vamos agora começar aqui na página 20. O exercício 1 nós fizemos como exemplo na aula de teoria e vamos para o exercício 2. Aí vemos aqui o seguinte: uma barra feita de latão com 2 metros de comprimento é aquecida sofrendo uma variação de temperatura igual a 100 graus Celsius. Calcule a variação de comprimento da barra. Então vamos lá. Temos que organizar aqui as informações. Ele falou para a gente o comprimento inicial da barra, que é de 2 metros, e diz que ela sofreu a variação de 100 graus Celsius na temperatura. Acabamos de ver, né, que para calcular uma variação de comprimento, nós precisamos saber o comprimento inicial, a variação de temperatura, mas ainda falta uma informação que é justamente o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Então, se vocês olharem na página 17 aí do livro, vocês encontram essa tabela que tem essa informação, né? O exercício não deu porque ele assumiu que você iria consultar aí essa tabela. Olhando então aqui, vemos que o latão tem um coeficiente alfa que é 20 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, é esse valor, né, 20 vezes 10 elevado a menos 6, que nós vamos precisar utilizar para poder calcular a dilatação linear. Então, aqui, substituindo o valor do comprimento inicial, que era 2 metros, 20, que é justamente 20 vezes 10 a menos 6, que é o alfa, e 100, que é a variação de temperatura, a gente chega a um ΔL, que é igual a 4 vezes 10 a menos 3 metros. 10 a menos 3 é o milésimo, milésima parte, então a gente também pode escrever a resposta como 4 milímetros, né? Ou milímetros. Então, a variação no comprimento dessa barra aí, que era de latão, foi de 4 milímetros quando ela foi aquecida e a temperatura aumentou 100 graus Celsius. Então, a gente precisa sempre prestar muita atenção no que eles estão dizendo, né? Então, esse 100 graus Celsius foi já o valor do ΔT e aí a gente fazendo a substituição, chegamos aí no valor de um ΔL igual a 4 milímetros. A letra B pede que a gente agora calcule o comprimento final da barra, porque o que nós acabamos de calcular foi o quanto que aumentou, o aumento de comprimento, né? O ΔL representa só a variação. Então agora, a gente, para poder saber o tamanho que essa barra ficou após a dilatação, nós vamos precisar pegar o valor que ela já tinha, né, o comprimento que ela já tinha, e acrescentar esses 4 milímetros. Então, se a gente já sabe que ΔL representa variação do comprimento, podemos dizer que ΔL é o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, em física, vocês têm que lembrar que toda vez que aparece esse delta,
sempre significa a grandeza final, né, o valor dela final menos o valor inicial. Então, o valor do ΔL nós acabamos de calcular na letra A e vimos que é 4 vezes 10 a menos 3. O L final é o que nós queremos descobrir e o valor inicial do comprimento era 2 metros. Aí precisamos passar o 2 para o lado esquerdo, somando com o ΔL, para poder descobrir que tamanho que essa barra vai ficar após essa dilatação. E aí, como que a gente vai fazer agora? Porque tem que somar os 2 metros com o 4 vezes 10 a menos 3. O único jeito de fazer essa soma é a gente pegando lá, né, e escrevendo o número que está em notação científica como 0,004, né, que seria o 4 vezes dividido por 1000, né, que é o 10 a menos 3 é a divisão por 1000. Então, a gente vai somar agora 0,004 com 2. O comprimento, então, final vai ficar 2,004 metros. Letra C, agora ele está falando assim: voltando à situação original, qual seria a variação do comprimento caso a variação de temperatura fosse o dobro, ou seja, 200 graus Celsius? Então, agora a gente vai voltar, né, pensar quanto que seria o ΔL se a gente tivesse um ΔT de valor 200 graus Celsius. Então, basta substituir, né, da mesma forma que fizemos na letra A, fazemos a substituição, no lugar do ΔT colocamos o 200 e chegamos, né, na resposta de 8 vezes 10 a menos 3 metros, que é a mesma coisa que 8 milímetros. Então, se a gente dobra a temperatura, como a variação, né, de temperatura, se ela aumenta 2 vezes, como a variação de comprimento é diretamente proporcional à variação de temperatura, tudo que acontecer com esse ΔT vai acontecer com o ΔL também, né? É uma função diretamente proporcional ao ΔT. Então, se a gente dobrou o valor do ΔT, vamos dobrar também o valor do ΔL. A letra D fala assim: voltando à situação original, qual seria a variação do comprimento caso o comprimento inicial fosse o dobro? Então, agora, né, ele quer saber quanto que vai ser o ΔL se o comprimento inicial, o L0, ao invés de 2, for 4 metros. E a letra E, a mesma ideia, né? Só que ao invés de dobrar o comprimento inicial, eles querem que a gente imagine que o alfa agora é o dobro do valor que era originalmente. Então, pessoal, né, qualquer uma dessas três coisas, né, que compõem a fórmula do ΔL, seja o L0, seja o ΔT, seja o alfa, qualquer um deles que dobrar o valor, isso vai fazer com que o nosso ΔL fique dobrado também, né? Então, na letra C, na letra D e na letra E, a gente justamente fez isso, né? Verificamos que se a gente dobrar o ΔT, ou então se dobrar o L0, ou então se dobrar o alfa, vamos ter um valor duplicado de ΔL, que no caso aí é de 8 milímetros. Agora o exercício 3, é lá da UFPR, diz assim: na construção civil, para evitar rachaduras nas armações longas de concreto, por exemplo, pontes, usa-se a construção em blocos separados por pequenas distâncias preenchidas com material de grande dilatação térmica em relação ao concreto, como o piche betuminoso. Uma barra de concreto de coeficiente linear 1,9 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius e comprimento 100 metros a 30 graus Celsius sofrerá uma dilatação linear a 40 graus Celsius de... Bom, é um exercício que tem duas partes, né? Inicialmente ele faz ali uma contextualização, falando de dilatação na construção civil,
E aí depois começa mesmo a informar os dados para pedir que a gente calcule a dilatação linear de uma barra de concreto. Então vamos nos concentrar aqui nas informações, né? E ele informa para a gente o alfa, né, que é o coeficiente linear. Então, a gente pode já colocar na nossa listinha de dados o valor do alfa. Depois, ele fala também do comprimento que a barra de concreto tinha quando ela estava na temperatura de 30 graus Celsius. Então, esse é o comprimento inicial dela, nessa temperatura, que era a temperatura inicial também. Aí, ela vai sofrer uma dilatação linear. Por quê? Porque a temperatura dela agora vai aumentar. Então, ela vai sair da temperatura inicial de 30 graus Celsius e vai passar para 40 graus Celsius. Portanto, vai ter aí uma variação de 10 graus Celsius na temperatura. Como a temperatura aumentou, ela vai sofrer uma dilatação e é isso que ele quer que a gente calcule, né? Então, a gente vai precisar novamente utilizar a expressão do ΔL, que é o que permite a gente calcular a variação no comprimento, né? Que é o que ele tá pedindo. E agora é só uma questão mesmo da gente substituir esses dados na fórmula. Fazendo então essa substituição, né? 100, que é o valor do comprimento inicial, alfa, que é 1,9 vezes 10 a menos 5, e 10, que é a variação de temperatura, chegamos no valor escrito em notação científica de 1,9 vezes 10 a menos 2 metros, que corresponde aqui à letra A. Aqui embaixo, né, é só a resolução do livro, que é parecida com a que eu fiz no slide anterior. Agora, vamos para o exercício 4 e diz o seguinte: uma fenda de largura 2,002 centímetros precisa ser perfeitamente vedada por uma pequena barra quando a temperatura no local atingir 130 graus Celsius. Eles colocam um desenho aí embaixo, mostrando então a fenda e mostrando a barra, né, que originalmente tem um tamanho de 2 centímetros, mas que quando a temperatura atingir 130 graus Celsius, essa barrinha vai precisar ficar do tamanho da fenda, porque ela precisa vedar essa fenda, né? Então, ele já mostrou ali no desenho que ela vai precisar sofrer uma dilatação para poder ficar do tamanho da fenda e fazer a vedação. Aí ele continua com as informações aqui. A barra possui comprimento de 2 centímetros a temperatura de 30 graus Celsius, como ilustra a figura. Os comprimentos não estão em escala. Bom, então olha só, essa barrinha, quando a temperatura é de 30 graus Celsius, ela tem o tamanho de 2 centímetros. Mas ela vai precisar ficar com um tamanho maior, né, o tamanho exatamente igual ao da fenda, quando a temperatura atingir 130 graus Celsius, tá bom? Então, considerando desprezível a alteração na largura da fenda com a temperatura, a barra apropriada para este fim deve ser feita de... Então, o que ele está perguntando? Ele quer saber do que é feita a barra, né? Como que nós vamos descobrir o material de que é feita a barra? A gente vai descobrir o alfa. Se nós descobrirmos o valor do alfa, aí nós podemos voltar ali naquela tabela e verificar qual material corresponde àquele valor de alfa, tá bom? É um exercício que exige atenção na leitura, precisa, né, às vezes ler mais que uma vez, para não confundir as informações, entender direitinho o que ele quer saber e compreender quais são os dados aí. Então, após a leitura atenta, a gente observa que essa barrinha tinha inicialmente um tamanho de 2 centímetros, quando a temperatura era de 30 graus Celsius, e que ela vai precisar atingir o tamanho de 2,002 centímetros
quando a temperatura passar para 130 graus Celsius. Se nós temos então o ΔT e temos também o ΔL e o L inicial, nós temos condição sim de descobrir o valor do alfa. Então, fazendo aqui o cálculo, né, fazendo a substituição do ΔL, do L inicial e das variações de temperatura também, nós chegamos à conclusão que o alfa é 1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. E isso corresponde ao valor do alfa para o aço, né? Então, o material que vai conseguir cumprir essa tarefa, né, de preencher essa fenda na temperatura de 130 graus Celsius é o aço. Agora, o exercício 5 diz o seguinte: uma das aplicações da dilatação térmica é a determinação do espaçamento que deve ser deixado entre dois corpos para evitar que a dilatação ou a contração causem deformidades e ou problemas. Trilhos de aço têm coeficiente de dilatação relativamente baixo, então o alfa costuma ser 13 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e mesmo assim, para um trilho de 25 metros, a uma temperatura de 10 graus Celsius, foi calculado que o espaçamento deve ser de 13 milímetros. Esse espaçamento é aquela junta de dilatação, né? É o espaçamento que vai ser deixado entre um trilho e outro, para que quando a dilatação ocorra, o trilho tenha espaço para aumentar o comprimento. Pergunta agora: qual é a temperatura máxima a que o trilho pode ser submetido sem que haja danos à estrutura? Então, que informações esse exercício nos trouxe, né? E o que ele quer saber? Ele quer saber a temperatura máxima. Então, é o T max, né? Que ele quer saber. Ele já informou para a gente o alfa do material, disse também qual era o comprimento inicial, né? 25 metros, a temperatura inicial de 10 graus Celsius e falou que o ΔL tem que ser 13 milímetros. Só que ele não disse assim, o ΔL, ele falou que o espaçamento tinha que ser 13 milímetros. Agora, esse espaçamento é justamente, né, deixado lá, imaginando que vai haver uma dilatação desse valor numa situação de temperatura máxima. Então, portanto, esses 13 milímetros corresponde à quantidade que o trilho iria dilatar, né, numa situação aí de verão, né, com a temperatura máxima. E o que ele justamente quer saber é qual é essa temperatura máxima que vai produzir uma dilatação aí de 13 milímetros, tá bom? Então, vamos lá. Se nós já sabemos o que esse ΔL é 13 milímetros, nós já vamos colocar ali 13 vezes 10 a menos 3, né? Porque é o milésimo do metro, é o 10 a menos 3. O tamanho inicial é 25, o alfa é 13 vezes 10 a menos 6, aí a nossa incógnita é o ΔT. Fazendo o cálculo ali direitinho, isolando o valor do ΔT, vamos chegar ao valor de 40 graus Celsius. Mas 40, prestem atenção, é a variação na temperatura, né? Essa 40 não é a temperatura final, 40 é o ΔT. Então, agora que nós sabemos que a variação de temperatura foi de 40 graus Celsius, vamos descobrir qual é a temperatura máxima prevista, então. Então, se o ΔT corresponde ao T final, ou T máximo, menos o T0, que é o T inicial. Então, 40 é igual a T menos 10, que é o valor de temperatura inicial, e descobrimos, então, que essa temperatura máxima prevista é de 50 graus Celsius. Por fim, chegamos aqui no exercício 6, que diz o seguinte: um incêndio ocorreu
no lado direito de um dos andares intermediários de um edifício construído com estrutura metálica, como ilustra a figura 1. Em consequência do incêndio, que ficou restrito ao lado direito, o edifício sofreu uma deformação, como ilustra a figura 2. Então, nós observamos aí, né, que o prédio entortou, né, porque ele ficou com um incêndio ali do lado direito, e esse lado direito, a gente observa ali que ficou maior que o lado esquerdo, ele acabou entortando. E agora, então, a gente deve explicar por que isso aconteceu. Então, como o incêndio foi do lado direito, ele aqueceu mais o lado direito que o lado esquerdo. Então, eles tiveram um aquecimento desigual, né? E o lado que aqueceu mais dilatou mais. Quando dilata mais, fica um lado mais comprido que o outro. E para poder dar certo ali, né? Tá tudo grudado, né? Assim, o prédio é toda uma coisa só. Então, se um lado ficou mais comprido que o outro, acaba entortando, né? Então, a gente observa essa estrutura assim, toda torta, porque o lado direito ficou assim mais comprido, ok?